Oi, gente! Hoje eu tô aqui num episódio super especial com clientes, ó, do coração. E eu falo que Deus abre portas e coloca a gente na vida de pessoas muito especiais. E não foi diferente com eles. Desde que eu conheci a missão da empresa deles e como eles transbordam essa missão na vida das pessoas, eu me apaixonei pelo negócio, pela empresa. E eu tô aqui com a Geise e com o Daniel, que são diretores da Simeon Tecnologia. E eles vão falar um pouquinho da vida de empreender, de como são os desafios de trabalhar junto com um casal. Ixi, vai ter BO aqui ou DR, hein? Então aguarda aí que eu vou pedir para eles se apresentarem. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Não fiquem travados, tá tudo bem, podem respirar. Imagina, uma alegria estar aqui com você. Que bom. Eu queria então que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho quem que é a Geise, quem é o Daniel, como é que a carreira de vocês se deu até a Simeon, né? Formações, estudos e até a trajetória mesmo de vocês profissional. Conta um pouquinho, ladies first, né, Daniel? Bom, eu sou analista de sistemas por formação. Nossa, tomei essa decisão lá atrás, porque eu achava lindo mulher na informática. Não tinha, né? Eu achava aquilo o máximo. Então, eu sou analista de sistemas. Logo no início ali da faculdade, já arrumei um emprego para uma empresa de Brasília. Agora você pensa, no ano de 2000 eu já trabalhava em home office. Olha aí, gente, tá vendo como eu falo que não é home office, é anywhere office, você trabalha de onde você quiser. Exatamente, então em 2000 essa empresa era super visionária, o líder era muito visionário e eu trabalhava de Brasília, né? Bom, morando aqui, trabalhando para Brasília. Aqui, exatamente, né? Então, inclusive foi na faculdade que eu conheci o Daniel. Não sabia. Foi. E depois a gente, antes de casar, ele tinha um emprego e eu levei ele para trabalhar comigo, você acredita? Nessa empresa de Brasília que não tinha carteira assinada, não tinha nada, ele largou o emprego e foi, e vamos seguir a vida. Mas aí lá você desenvolvia? Era desenvolvedora? Desenvolvedora. Em que? Em 2000? Que linguagem que você fazia? Visual Basic. VB6. VB6, exatamente. Então, eu desenvolvi. Era apaixonado por banco de dados e era uma empresa de marketing, então a gente trabalhava muito com essa questão de fidelização de clientes, de pontuação, né, e tudo mais. Então, era algo que eu gostava muito de trabalhar. Que legal. E aí veio o Daniel, veio trabalhar, né, comigo, com a gente na empresa. E aí a gente casou em 2003. Em 2003... esse líder da empresa resolveu, não, vou acabar com a empresa e vou embora. Meu Deus. E ficou nós dois desempregados. Casados e desempregados. E fazendo um curso de pós-graduação, né? Pós-graduação em marketing. E vocês formaram juntos, então? Você também analisa sistema ou você fazia outra coisa? Não, eu atropelando. Não, pode... Aqui é assim mesmo. Então bora, bate minha papo. formação é em ciência da computação. E eu conheci a Geise, foi num congresso de ciência da computação em Belo Horizonte, né? Só que a gente ficou um ano, assim, como amigos. Ela insistindo, né? Enrolou um ano, hein, Geise? Eu falei, ele sempre tentando, né, Karine? E eu precisava de alguém para me ajudar a fazer meu projeto final de curso. Aí eu falei assim, eu vou dar uma moral para ele. Meu que Deus, aí ele vai me ajudar. Todo mundo querendo ter ganhos secundários na relação, entendi, abafa. Então, assim, eu sou formado em ciência da computação e já no segundo ano de faculdade eu fui fazer um estágio e fui fazer um estágio no Sebrae. Então, assim, a parte de empreendedorismo começou aí. Na veia. Beber direto da fonte lá, né? Só que meu sonho era poder já desenvolver. E quando eu fui fazer o estágio no Sebrae, eu fui entrar para a parte de suporte. Achei que era suporte. Nem era operacional mesmo de todo dia lá no banco, tirar extrato e fazer conciliação bancária. Uau. E aprender tudo, assim, de coisas de finanças, né? Aí no segundo ano, eu tive uma mentora muito, assim, admiro muito, que é a Bia. Ela era tesoureira do Sebrae e me ensinou muita coisa já nessa questão de empreendedorismo. Aí no segundo ano teve oportunidade para desenvolver o sistema lá do Sebrae, quis trocar o sistema. E eu doido, eu queria participar dessa equipe de desenvolvimento, né? Só que o pessoal ia fazer um curso de Visual Basic,
Aí o pessoal de TI lá, eles pagaram um curso e tal para fazer em 30 dias. Aí eu falei, eu queria aprender isso aí. Eu achei um livrozinho chamado Visual Basic em 21 dias. Eu falei, eu vou aprender primeiro que esse pessoal. E aprendi. E Deus vai dando os caminhos, né? Porque pro desenvolvimento de equipe faltava alguém que entendesse o negócio. Naquele momento eu não tinha muita parte técnica, mas eu conhecia todo o processo. Todo o back-office ali do processo. Todo o requisito, tudo que fazia. Então, foi a oportunidade que eu tive de entrar na parte de desenvolvimento. Que legal. E logo em seguida eu fui... Quase que você fez uma análise de negócio. Exatamente. Logo em seguida eu fui fazer estágio já na Cell, com bancos de dados com grande volume, fui trabalhar com isso. Não sei se pode falar a idade, mas foi onde eu montei a minha primeira empresa, que era para resolver um problema do bug do milênio. Olha. Alguém reconhece? Já ouviu falar desse bug do milênio, que o mundo ia acabar? No ano de 2000 o mundo ia acabar. Quando ia fazer virada de 99 para 2000, então foi onde eu montei a minha primeira empresa, né? Aí de lá foi seguindo em Caixa Econômica Federal, também participando dessa questão do bug do milênio. Mas muito mais olhando para a área de segurança? Muito assim, refazendo sistemas, porque na época nem tinha código-fonte, enfim, tinha que refazer mesmo, porque muita coisa ia se perder. Então foi onde eu adquiri muito conhecimento ali. Que legal. E depois eu fui para uma empresa que já começava a falar em planejamento estratégico. Aí um dia eles reuniram lá os funcionários e, o que vocês pensam daqui 5 anos? Aí eu, nossa, imagino todo mundo tá trabalhando remoto. Aí eles, não, mas isso, o modem, assim, discado, não sei o que, eu já conhecia a gente. Pô, ela já trabalhava remoto, por que eu não tenho essa oportunidade? E foi quando eu saí para ir trabalhar com ela, porque na empresa dela já tinha essa oportunidade, o pessoal já trabalhava remoto. Oh. Aí a gente saiu para poder... Eu saí para ir poder trabalhar, só que na época ela trabalhava do quarto dela, na casa dela. E o pai dela não ia deixar eu ir lá trabalhar todo dia no quarto dela. Então foi onde a gente alugou uma sala para poder trabalhar. Então a gente começou a surgir ali a empresa, né? A Simeon. Que legal. E aí dali a gente começou a trabalhar com grandes volumes, né? A gente atendia essa parte de marketing, então shoppings, mais de 5 shoppings assim da região aqui, Brasília, Goiânia. Uhum. Então na época era o sistema para para conhecer quem que movimentava, então era o sistema de troca-notas. Você trocava a nota, ali você conhecia qual é o ticket médio, de onde você veio, o tempo de permanência e tal. Então esses cartões de fidelidade. Uhum. Então tudo era o sistema que a gente fazia. E quando o empresário, esse empresário, né, deixou de atender, e a gente era muito próximo, então o pessoal falou assim, não, a gente falou, e agora, o que a gente vai fazer? Terminou de casar, fazendo uma pós ali fora, sala alugada. Vai o empreendedor, né? Então vamos continuar a montar a empresa. E quando a gente montou a empresa, onde surgiu a Simeon, a gente estava passeando no shopping aqui, nessas lojazinhas que tem como é que eu vou dizer? Esses produtos místicos assim. E tal. Uhum. A gente viu um anjinho ali. Aí a gente olhou assim, o anjo da sabedoria, o Simeon. A gente olhou e falou, olha... Que vai ser o nome da empresa. Vai ser o nome da empresa, onde surgiu o Simeon, que significa anjo da sabedoria. É o anjo da sabedoria. Eu arrepiei. Eu ia perguntar exatamente qual que era o significado de Simeon, é o anjo da sabedoria. Que lindo. Exatamente. E ali nasceu o nome. Nasceu o nome. Nem sabia o produto. Não sabia o produto. Aí, logo passou um tempo, os clientes que a gente atendia procurou a gente. Falou, eu quero vocês para poder continuar. Não, mas a gente saiu da empresa, não tem um software. Não, a gente vai dar um tempo para vocês construir o software do zero. Eles bancaram a gente para aproveita, assim, a gente fala os pontos de melhoria, a gente começa do zero. Então a gente criou começou com grandes clientes. Uhum. Então dali a gente começou a nossa primeira canoazinha. E no MBA, a gente começou a ser... Eu, na área de tecnologia, né, de computação, você não tinha essas ferramentas de administração, planejamento estratégico, essas coisas, a gente via muito por cima, assim, história da administração. Isso para mim era muito novo, e no MBA eu comecei a vivenciar essas coisas. Então a gente tinha módulo lá de planejamento estratégico, né, de projetos. Às vezes via alguma coisa de ágil ali, exato, bem começou a ver essas ferramentas e a gente assim, começa a desenvolver os próprios projetos para a gente poder utilizar, né, na parte da nossa empresa. Vamos construir um modo de projeto ali. E a parte de planejamento, eu lembro de um professor, que a gente fez no UFRJ, né? Então, o cara era surfista e tal, e falava, não, a empresa tem, tipo, é igual surfista, tem que ter um
um planejamento estratégico, quando a gente entra no mar, por exemplo, para poder surfar, a gente sempre marca uma barraquinha ali, algum lugar, porque durante a nossa surfando, a nossa jornada, sempre tem as ondas altas e baixas que te levam para um lugar e levam para o outro, e sempre a gente levanta e tem que ter aquele ponto de referência. O planejamento é isso. Então a empresa no seu dia a dia vai ter os altos e baixos, mas você precisa levantar e olhar, opa, tem que remar mais um pouquinho para cá que eu estou afastando ou não. Eu achei aquilo ali fantástico, né? Então a gente começar a desenvolver essa parte também. E é mesmo a sensação. Engraçado, né? Você falou isso, eu lembrei da minha infância. Sou mineira de Belo Horizonte, então a gente sempre fala que a praia de Mineiro é Espírito Santo, né? E meus pais sempre ensinaram desde pequena, eu muito livre, adoro água, adoro nadar e sempre fui pro mar, né? Sem medo nenhum, viu, Geise? Medo zero, é um perigo, né? Inclusive. Mas meus pais me ensinaram justamente a barraca. Porque como eu ia muito livre lá pra cá, a hora que você sai, criança, você perde, né? Você nada lá dentro, você perde. Mas se você tem um ponto da referência da barraca, você sabe exatamente onde você tá no mar. Que legal isso, você me fez lembrar da infância. Isso, eu nunca esqueci desse exemplo que ele deu. É a sua referência, é o seu foco. Exatamente. E a gente se perde tanto, né, no caminho, então precisa realmente no ter mar essa isso acontece referência. mesmo. E na vida, né, Karina? O tempo inteiro, né? Eu costumo dizer aqui, já falei isso em várias vezes, né, que foco é força. Então, quando você mantém o seu foco, você sabe para onde você tem que direcionar a sua força, né? Então, se o meu objetivo é crescer na estratégia, qual que é a minha força que eu vou usar para crescer? E tem estratégias que é de diminuir para manter o negócio. Se o negócio é diminuir para poder manter o negócio vivo, como tantos negócios aconteceram na pandemia, quantas pessoas não tiveram que rever sua estratégia para garantir ali o negócio? Então, assim, depende da estratégia do momento, né? Exatamente. É fazer a gestão da travessia. Isso mesmo, exatamente. A gente sabe que imprevisto vai acontecer, né? Você tem que estar preparado para corrigir essas rotas, né? E então a gente começou a desenvolver o EPA para a própria gestão nossa mesmo interna, e também a gente tinha um consultor parceiro, que a Simeão nasceu então, com consultoria e execução, porque a gente viu que no mercado tinha uma demanda de consultoria, e o software que tinha era muito caro, então a pessoa tinha que buscar fora para a execução da estratégia mesmo, para o acompanhamento, né, usando essas metodologias, essas ferramentas de gestão. Então a gente começou a fazer consultoria e também o apoio de execução dessas consultorias. Ou seja, trazia a consultoria como uma solução e trazia uma solução tecnológica para acoplar com aqueles dados. Exatamente. E dar continuidade, porque, né? Na maioria você junta lá numa fazenda, no espaço, faz todo o planejamento, não sei o quê, e pega aquele planejamento e coloca na gaveta e vai para operacional, e no dia a dia. Você não tinha nada que dasse para a alta direção, para os gestores, uma visibilidade, algo que colocasse aquele no dia a dia, igual um RP faz, né? A pessoa fazer os lançamentos, as coisas que ele te força a fazer no dia a dia. Mas para os gestores não tinha nada que fizesse essa ponte entre o estratégico e o operacional. Então o EPA veio muito fazer isso, de buscar. Então os nossos clientes hoje são clientes que têm essa maturidade de gestão estratégica, tem que ter um planejamento estratégico, né, para poder. Eu comparo isso como se fosse um GPS que vai te dando a direção. Então, antigamente a gente ia lá eu lembro muito assim, quando na minha infância meu pai ia lá comprava um guia quatro rodas. Né? Então, vira mapa pra cá, vira mapa pra lá. Se tivesse alguma coisa no caminho, gente, a geração Z tá escutando isso e vai falar, que é guia quatro rodas? Isso, exatamente. Então, o EPA ele vem hoje como um Waze, né? Como um GPS que ele vai monitorando ali o dia a dia da empresa e vai corrigindo as rotas e dando direcionamento, né? É igual o Waze faz mesmo ali, né? Recalculando rotas. Vai monitorando toda a estratégia e vai dando os direcionamentos ali pro gestor. Mas tem um hiato aí que eu não entendi. O pessoal bancou vocês para desenvolver o software. Vocês viram o Anjinho, chegou a Simeão, vocês conseguiram desenvolver esse software aí, mas no meio do caminho de atendimento desses clientes surgiu o EPA para necessidade interna. Foi isso mesmo que eu entendi? Para apoiar a consultoria. Sim. Certo? Então. E também para necessidade interna, a parte de projeto para a gente gerenciar isso. E há quantos anos isso, gente? Primeiro código lá do EPA, assim, quando foi? Em 2000. 2003, 2003. Que é 2018, né? Que surgiu a Simeão. Em 2003 a gente começou Então ele já nasceu já web, era umas vantagens que tinha em relação aos outros softwares que estava começando a ir para a web, né? Então a gente já nasceu web e
Paralelo a isso, assim, a gente foi montando um EPA e tem cliente hoje, desde quando nasceu, que tá até hoje. Então, assim, Que legal! Tem 23 anos que a gente atende esse cliente e foi seguindo. E nessa Bodas de prata quase do cliente, hein? É verdade. Exatamente. Então, hoje a gente, no EPA, a gente foi desenvolvendo e foi criando os módulos. Então, na parte de planejamento estratégico, veio apoiando essa consultoria. A gente tem uma parte de qualidade que... Aí Deus de novo colocou um novo anjinho, que eu acho que até participou daqui, vocês, que é a Magda de Paula. Demais, eu adoro a Magda. Então, assim, ela... Maravilhosa. Ela estava, assim, em questão de qualidade, a gente aproximou ela muito. É certificada em qualidade, inclusive, né? Aqui em Goiás ela era bem referência, auditora. E a gente teve a oportunidade de participar de um como é que dizer, um concurso, não, um prêmio, que o Sebrae estava organizando junto com a Fundação Nacional da Qualidade, Sebrae e uma outra. Uhum. E a gente ganhou. Olha! A gente ganhou esse prêmio aqui em Goiânia, depois a gente foi pro Nacional, ganhamos de novo. Aí depois no ano seguinte a gente ganhou, aí depois não deixaram de participar mais. Mas isso foi um bom sinal que a gente estava no caminho. Termômetro, né? Foi um termômetro que a gente estava no bom caminho, né? Então com a Magda eu tive a oportunidade assim, de melhorar muito essa questão da qualidade. Né? E olhando para o mercado era algo que não tinha software ainda para gestão da qualidade. Uhum. Então muita coisa era tipo assim, tinha a teoria, mas na prática era totalmente diferente, né? Divergente. Então, divergente. Então a gente ia muito pela prática, né? Pegamos alguns clientes em comuns e não, o melhor caminho é esse, foi meio que uma madrinha mesmo dando esse direcionamento para essa parte desse modo, uma pessoa que eu admiro. Eu brinco com ela, né? Magda, um beijo pra você. Eu brinco com ela e falo assim, quando eu crescer quero ser igual a você. Ela já sabe disso. Ela é muito especial. Eu nem sei se ela sabe, mas ela é a nossa madrinha. Viu, Magda? Olha pra lá e fala pra ela. É verdade. Magda, somos muito gratos por tudo que você nos ensinou nessa caminhada. Então, a gente veio, né, com o módulo da qualidade. E aí, a gente entrou na área da saúde. É essa virada que eu quero saber. Então, como vocês viraram os queridinhos da saúde? Me conta. Então, foi justamente isso, né? Foi uma indicação, na verdade, da Magda. A gente não entendia nada do mercado da saúde. Eu lembro quando a gente foi implantar o EPA, eles me falaram de glosa, né? Eu não entendia o que era glosa. E recurso de glosa. Sabe? Eu tive que aprender toda a questão de nomenclatura mesmo da área da saúde para conseguir apoiar. E a gente também, tudo ali é bem Deus colocando tudo no nosso caminho. A gente pegou um hospital, o primeiro hospital que a gente atendia, queria ser o pioneiro nas certificações no Brasil. Nossa. Então, surgiu uma certificação, ele queria, e aí a gente estava junto, né? Então, a gente desenvolveu esse modo da qualidade. Fomos muito bem sucedidos, né? Módulo de risco também, acho que foi um dos últimos que a gente desenvolveu da qualidade. Foi em parceria com todos os clientes. Então, a gente fez um evento nesse cliente mesmo, chamou o pessoal dos hospitais, foi gente de Recife para Brasília, sabe? Foi gente de vários locais. Fez um workshop de requisitos. Exatamente. E assim nasceu o módulo de riscos do EPA. Então, bem voltado ali para a área da saúde mesmo, sabe? Nossa, que legal. A gente sempre procurando estar bem próximo do cliente, assim, né? De pegar, de estar construindo em 4 mãos mesmo, assim, pegando ele, geralmente pega um como exemplo e vamos construir junto, como é que tá ok, aí vai compartilhando com mais alguns outros, sempre vai criando isso junto. E isso vai dando uma relação muito, assim, de confiança, não sei, que a gente... Credibilidade, né, Daniel? É uma questão de credibilidade. E é bacana ver esse crescimento junto com os clientes, assim, né, que a gente vê essa maturidade de gestão, a gente fala que hoje o EPA ele vem implementar muito essa maturidade de gestão nas empresas, né? Então, tem cliente de 20 anos, 15 anos, 16 anos que vem acompanhando. Além de dar um suporte para o modelo de gestão, ele hoje, olhando para as práticas de ESG, ele garante a transparência de dados também, né? Então, isso para alinhamento de equipe, né? E de transparência mesmo, de dados, indicadores, olhando para
para tudo que vocês oferecem dentro do sistema, garante uma gestão muito mais transparente, com uma comunicação muito mais clara, né? Sim. Do foco que a empresa precisa ter naquele momento. Dá uma visibilidade, dá para entender qual o momento e aonde que eu estou, se tiver que reprogramar a rota ali, né? Exatamente. Então, é bem visual isso. Mas fala um pouquinho, a gente tá falando EPA, EPA, EPA. O que é EPA? Escreve pra gente o que é EPA. O EPA é um software estratégia para ação. Ah, muito bem! Então, ele tem alguns módulos, são 5 módulos principais: planejamento, projetos, política da qualidade, pessoas e produtividade, né, que vem aí apoiar as empresas no amadurecimento de gestão. Embora a gente tenha a maioria dos clientes na área da saúde, a gente não atende só clientes da saúde, né? Então, a gente atende empresas que querem buscar o crescimento, o amadurecimento na gestão e ter essa transparência, ter essa visibilidade. Então, muitas vezes a gente busca ali informações das empresas, né, dos softwares legados da empresa e traz para o EPA em forma de indicadores e a gente dá uma visão ampla de como está o negócio. Como que foi o primeiro cliente que vocês conquistaram fora de Goiás? Como que foi isso? Como que aconteceu? Se foi alguém específico, né? Se foi uma rede específica que levou vocês para fora e a ampliação de vocês fora Goiás? Conta um pouquinho. Tá. Então, quando eu trabalhava, eu já trabalhava para uma empresa de Brasília, né? Então, a gente já nasceu com cliente em Brasília. Uhum. Mas o EPA, propriamente dito, foi nesse hospital, né? Que eu tenho um carinho imenso. E aí entra até questões pessoais, né? Um dia eu fui lá só para fazer a implantação, então eu fui com uma outra pessoa, eu ia só fazer ali o levantamento para direcionar a pessoa para seguir a semana toda nesse cliente. Eu estava amamentando, minha filha tinha 1 ano. Ai. E eu estava amamentando ela ainda, sabe? Então eu ia só passar o dia e voltava, né? Na hora que eu cheguei lá só para passar o dia, não dava para eu passar só o dia. Tinha muita coisa para resolver. Tinha muita coisa para resolver. E aí eu tive que ficar. Eu não tinha levado nem roupa. Eu saí do cliente e fui para um shopping para comprar roupa. E a minha primeira dor, né, de ficar longe ali, da amamentação. Da minha pequena. Então, foi minha primeira dor, assim. Mas foi muito especial. Foi por isso que até hoje, por esse cliente, eu tenho um carinho enorme. Ele está conosco até hoje. Que legal. Então, eu tenho um E a maioria dos nossos envolvimento. clientes assim, já nasceu fora, porque na época as empresas daqui de Goiânia parece que não tinha muita assim, maturidade ainda nessa questão de gestão estratégica. Às vezes a gente tinha que falar o que é um planejamento estratégico, né, o que é uma gestão estratégica, explicar para depois vir com o software. Então, assim, aí acabou que a maioria dos clientes foram mais de fora. Não sei se fala, sente que santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, algumas empresas vão para fora fazer benchmarking. Ah, que software vocês usam, não sei o quê. Aí vê que é o EPA, mas lá de Goiânia, esse software é de lá? E depois que vem para... Um dos objetivos... objetivos... Passou por isso, né, essa questão do software de casa, santo de casa não faz milagre. Né? Uma das propósitos aqui do podcast é dar voz ao que a gente tem de bom em Goiás, né? Então, referendo que vocês conhecerem o EPA, que atende nacionalmente, e é empresários que assistem o canal, empreendedores, que têm uma estratégia, que querem dar visibilidade, conheçam o sistema que vocês vão ficar encantados. Eu fiquei. Eu fiquei. Já quero usar na Believe, gente. Oh. Mas vamos falar de casamento com profissional junto. Vocês sempre nasceram junto, praticamente, né? Trabalharam junto, formaram junto, formaram assim na mesma época, né? Uhum. Mas começaram muito novos juntos, né? Alugaram uma sala juntos. Como que é conciliar o papel profissional com o papel marido e mulher? Da BO de vez em quando, gente? A gente é ser humano, né? Não tem esse papel, porque eu falo assim, ai, adoro. Gente, eu não sei que hora que eu sou a sócia, que hora que eu sou a esposa. Você é uma só, né? Vocês são um só. Não tem isso, né? Virar o gatilho, então. Então, mas a gente tem alguns acordos, né? Combinados. Alguns combinados que a gente faz, né? Para poder dar certo, assim. Uhum. E eu acho que, se eu fosse pensar assim, o que faz dar certo, eu acredito que é o respeito, sabe? O respeito e a admiração, tanto pela pessoa quanto pelo profissional. Então, eu admiro muito o Daniel, tanto como pessoa como profissional. Que lindo. E isso faz com que a gente respeite
um ao outro. Que né? dê certo, né? E dê certo. A gente não diverge? Diverge o tempo inteiro. Que bom. Né? Mas assim, a gente já teve BO na frente de funcionário, aquela coisa. Nunca. Jamais. A gente discorda, como qualquer outra pessoa ali, né? Mas, como qualquer outro colaborador, exatamente, né? E se posiciona muitas vezes. Mas não de chegar a essa questão. E as nossas principais reuniões, eu falo, que são nas sextas-feiras, no happy hour. Que aí, antes de chegar em casa pro final de semana, a gente descarrega a semana toda, legal. A gente conversa, a gente expõe os principais pontos de dores, porque às vezes a gente precisa daquele momento para respirar, Sim, né? Para extravasar, né, gente? E aí a gente resolve ali, e o que nós vamos fazer, o que nós vamos ceder, o que não vai ceder, e a gente resolve, então tá, semana que vem é isso que nós vamos fazer? Beleza, agora acabou, e final de semana vamos dar atenção para os nossos filhos, né, pra gente, tudo mais. E é assim que a gente se resolve, né? Isso. E assim, as habilidades nossas são complementares, né? Então, hoje a Geise, ela tá mais à frente dos clientes, né? E eu cuido mais da parte de back-end, então mais a parte de produto. Então, a gente acabou, assim... sendo complementar. Sendo complementares, os papéis mais definidos mesmo, assim. Então, ela tem uma habilidade, assim, melhor para comunicação. De TI já viu, né? É ok, não tem muita... Então, assim, eu sempre cuidei dessa parte de produto, né, de inovação e buscando melhorar sempre o EPA, e ela sempre fazendo a gestão com os clientes, estamos estando mais próximo ali dos clientes. E aí vocês têm perfil realmente complementares, né? E isso é muito interessante. Mas é muito interessante dar dicas aí para quem trabalha junto e mora junto ou na mesma família, sendo casal ou não, que isso que você falou é muito importante, manter a admiração pelo outro, né? Quando o limite da admiração começa a falar assim, opa, tem alguma coisa de errado, é hora de sentar e recombinar e refazer combinados antes de ter algum problema mais sério ali, né? Exatamente. E tratar o ser com integralidade, porque é exatamente isso, não tem o Daniel profissional e o Daniel marido e o Daniel gestor, é o Daniel, né? Em qual papel ele está executando ali, mas é uma pessoa só, então esse olhar de integralidade e haja terapia. Isso aí. E tem isso também, né? Eu tô na terapia toda semana, mas tudo bem. Mas isso é importante, quando a gente sente a necessidade, né, de ter uma outra pessoa para falar, para nos ajudar, para melhorar, para a gente se autoconhecer, é extremamente relevante, né? Mas antes de eu falar de inovação, que você puxou essa frente aí que eu adoro, eu quero que você fale, Geise, tão lindamente do símbolo da Simeon. Na realidade, não é do símbolo da Simeon, é do símbolo do EPA. O mascote. Isso, nossa. mascote, desculpa. Mas mascote. Como que vocês pensaram no mascote? Por que ele veio? E qual é o significado mais lindo do mundo? Então, eu vou te contar toda a verdade. Por favor. O Daniel fez uma pós de liderança, onde ele foi apresentado na comunicação não violenta e tinha ali a girafa. Né? Então, no MBA ele viu, e ele chegou em casa e comentou comigo sobre a girafa, né? E a gente achou lindo e tal, e pronto, acabou o assunto. E aí um dia no happy hour, nesse de extravasar, a gente tava lá e o drink, de mexedor lá, isso, né? era girafa. E aí, quando a gente viu essa girafa, a gente lembrou, né? E foi muito Lembrou muito da natural, CNV. assim, muito natural. E a gente pensou, por que não levar a girafa para a empresa, né? E por que a girafa? E a girafa tem tudo a ver com a gente, eu acredito, tudo a ver com o EPA, com o nosso propósito, né? Porque a girafa, ela tem aquele longo pescoço, né, que permite ela enxergar longe. Então, ela vê a ameaça de longe. Então, a gente muitas vezes fica ali com aquela visão nossa limitada, né, olhando só para aquilo e não consegue levantar a cabeça e olhar adiante, porque às vezes a solução está muito bem ali. Isso, só né? fazendo um parênteses, é muito comum. Eu, como consultora, entro nas empresas e vejo que às vezes as pessoas, principalmente gestores, estão tão focados dentro do problema e às vezes o olhar para fora é simples, mas não consegue sair dali de dentro do problema. Justamente. Então é esse sentido de nos lembrar que é olhando para frente, né, que a gente consegue a solução. E além disso, a girafa, ela é o mamífero com o maior coração do reino animal. Porque não adianta a gente ter uma visão e não fazer as coisas com amor. Então, é para nos lembrar mesmo que a gente precisa ter, sim, essa visão, mas
tratar todo mundo e nos posicionar de uma forma amorosa, Humana. empática, né? Porque são pessoas, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. O software ali, a ferramenta, é um mecanismo apenas para a gente ajudar e apoiar as pessoas, as organizações. E aí a gente trouxe isso para Simeon, foi muito bacana, porque foi perto do Natal, final de ano. Aí a gente fez as girafinhas de madeira e a gente enviou para todos os nossos clientes, né, com explicação e tudo mais. E foi tão positivo que a gente trouxe como mascote, alinhou com a equipe interna mesmo. E aí na implantação do EPA, a nossa proposta é: venha ser girafa com a gente. Então, legal. todo mundo ali recebe a girafinha. Eu esqueci de trazer a girafa hoje, você acredita? Não, e eu também, você tá falando, eu tenho uma, gente, já ganhei a minha, maravilhosa. Mas foi nesse sentido e foi muito bom. E hoje a gente usa a girafa em toda a nossa comunicação. Eles passam, vê girafa, tira foto e lembrei de vocês. A girafinha, lembrei do EPA aqui e vem, compartilha. E isso foi consolidando mesmo, assim, né? Esse nosso mascote da girafa. O que eu acho interessante, isso é tão forte, porque realmente a girafa, quando você pensa nela na visão estratégica e no coração, une o propósito de vocês, né? Sim. Une o propósito de vocês. Então, vocês tiveram uma sacada muito legal, mas mais do que isso, vocês conseguem desdobrar isso na cultura, né? E transmitir isso tanto para o cliente, mas ser coerente, porque eu sempre falo isso. A gente tem que, o que a gente fala para fora, a gente tem que viver dentro. Porque senão os nossos colaboradores não transmitem a mesma cultura que a gente está falando, principalmente para os clientes, esses que estão na linha de frente ali, implantando, dando suporte, etc., né, o tempo inteiro com o cliente. Se as pessoas não estiverem integradas com essa mesma cultura, vai ter um desalinhamento, ou o cliente vai perceber algo. Então, quando vocês falam da girafa, do mascote, da visão estratégica do coração, é de fato que vocês implantam dentro da cultura da Simeon. Então, eu fico muito lisonjeada de ser consultora de vocês. Eu acho lindo demais. Não só isso, como o ambiente. Gente, eu vou fazer propaganda. Se vocês quiserem conhecer o Google de Goiânia, vocês vão lá na Simeon, tá bom? A gente abre para visitas técnicas. Gente, é lindo o escritório. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Por quê? Já emendando uma coisa na outra, Daniel, você falou de nascer fora de Goiânia para santo de casa. Como é que é? Santo de casa não faz milagre. Hoje, como que você percebe o mercado goiano mais maduro em termos de estratégia, né? Empresas familiares já estão abrindo um pouco mais, ampliando um pouco mais esse campo de visão, vocês já têm mais clientes aqui, o mercado ainda promete, né? E que bom se prometer, né? E ao mesmo tempo, essa evolução do mercado também permitiu vocês evoluírem nessa cultura, ou seja, fala um pouquinho dessa mudança de vocês de trabalho híbrido, desse escritório que é open space. Gente, o escritório deles é tão legal, que até a cafeteira tem nome, é Zeca, tá? Zefa, eu errei o nome da cafeteira. Corta aí, viu, Fábio? Brincando, não precisa cortar não. Até a cafeteira é humanizada, o nome dela é Zefa, é muito interessante. Queria que vocês falassem desse aspecto da cultura, que vem o mascote da girafa, mas reflete na cultura e nesse processo de crescimento do mercado goiano. Se ele reflete a cultura de vocês hoje e como vocês podem ajudar essas empresas se ainda não refletem. Assim, eu acho que o mercado está amadurecendo, mas a maioria dos nossos clientes ainda é fora, né? E assim, eu acho que foi um posicionamento estratégico nosso mesmo de estar buscando as empresas mais de fora. E assim, a Simeon, logo em seguida da pandemia, assim, como a gente já nasceu em home office, vamos dizer assim, a gente não tinha muita necessidade de realmente de estar presencial, né? Só que a gente montou o escritório ali e os funcionários, a gente já estava meio que preparado assim, para poder trabalhar todo em home office. Uhum. Então a gente ficou, eu lembro que quando foi pandemia, cada um pegou um monitor e falou, vamos para suas casas e vamos ficar uma semana, né? Uma semana, foi vida que segue, né? Então quando começou Estão fora até hoje, gente! Quando começou a voltar, então a ideia de montar a estrutura da empresa como fosse um coworking mesmo ali, só para a gente poder... no momento de presencial ali, de integração, né? De estar compartilhando e tal, mas hoje a gente não tem necessidade de vir presencial mesmo. Então a gente adotou o sistema híbrido, então a gente vai segunda e quarta presencial
terça, quinta e sexta literalmente fica fechado. Né? Então a Simeão ela fica fechada. Eu já falei pra vocês, né? Que terça, quinta e sexta tem que abrir coworking, cobrar valor pra gente trabalhar lá. Já falei. Estamos pensando nisso, Karina. Mas assim, eu lembro que quando a gente começou a empresa mesmo, embora a gente trabalhasse home office antes, a gente tinha todo um medo, né? De como esses clientes de fora vão receber isso, exatamente. Então, o físico mesmo a gente manteve para esses clientes. A gente teve cliente de vir aqui em Goiânia só para ir lá, conhecer e ir embora. Sabe? Então, ainda tinha antes da pandemia muito essa questão de estrutura de telefone fixo, de endereço fixo. Então, a pandemia nos ajudou muito nisso e isso possibilitou a gente manter o trabalho híbrido que eu super apoio, que eu acho que faz super bem para todo mundo, para a empresa, para as pessoas. E é só, lógico, ter as suas rotinas, né? Que a produtividade aumenta muito. Então, eu sou super a favor. Não, fala isso de novo. Olha lá para a câmera. Fala para o pessoal para provocar que o trabalho híbrido aumenta a produtividade. Pelo menos no caso de vocês, aumentou. Aumentou. Mas, assim, lógico que a gente precisa de processos bem definidos, de reuniões estabelecidas. Ferramenta de comunicação. Exatamente. Não pode deixar as coisas soltas, mas é muito produtivo para todo mundo, né? Então, só de não ter que enfrentar um trânsito ali todos os dias, né? De ter uma flexibilidade de estar em casa. E aí, cada um tem que aprender também a trabalhar em casa, né, Karina? E colocar os seus limites. Mas a gente conversa muito sobre isso. E tudo bem, aumenta a produtividade, aumenta a felicidade de todo mundo. E dá tudo certo. Você é um exemplo disso que sempre trabalhou em home office. Então, é interessante isso. Por que eu tô te perguntando e deixando esse recado? Porque não tem cultura certa nem errada, né, gente? Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu modelo, tem a forma de pensar, mas que é uma tendência, principalmente para a geração Z, empresas se tornam mais atrativas se elas tiverem esse olhar. Isso é fato, a gente já sabe disso. Tanto que já fiz algumas vagas para vocês e as pessoas falam, eu quero trabalhar lá porque é híbrido, né? Eu quero trabalhar lá porque tem essa flexibilidade. Então, é um valor para essa nova geração. Ontem, engraçado, eu estava em um cliente e a gente precisava fazer uma reunião só com os diretores, enfim, assuntos delicados, de pauta estratégica. Ele falou, eu vou na sua consultoria. Eu falei, eu não tenho escritório, meu escritório é virtual, eu atendo online de qualquer lugar, mas se você precisar de um lugar, a gente vai para algum lugar, não tem problema, né? Eu uso muito apoio de outros clientes, de sala de outros clientes, de sala de faculdade, enfim. Mas ainda tem esse mindset de tem que ter um lugar físico, tem que ter um telefone fixo, tem que ter algo que te resguarde como CNPJ, né? E é muito disruptivo no mercado de Goiás ainda mais. Exatamente. Né? Muito. Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação, né, por ter uma sede e tal, mas hoje já não faz muito sentido, assim. A gente, igual a gente falou, tem cliente que pegava um voo, só almoçava, olhava, tem uma sede próxima aqui e ia embora. Mas isso vai se quebrando. Eu acho que isso vai se quebrando também, vai se fragmentando. E ali vocês têm um potencial de transformar num hub de inovação, hein? Eu acho que a gente precisa se conectar com algumas frentes de inovação para que vocês tenham ali mais produtividade mesmo, de gerar talvez hackathons, de gerar alguns desafios em tecnologia, que realmente no espaço de vocês é incrível, é muito legal mesmo. E a Zefa? Vocês não falaram da Zefa? A Zefa é a cafeteira, gente, maravilhosa. E aí não tem esse problema de café acabou. Qualquer um vai lá, a hora que for, a Zefa tá lá, faz o cafezinho dela, tranquilo. Você ainda pode escolher se é mais, se é menos, se é médio, intenso ou não intenso, justamente, né? Do jeito que você quiser, aí a Zefa é maravilhosa. E você sabe tanto que esse povo de tecnologia gosta de um café, né? Sim. Todo mundo viciado no café. Então... Mas é interessante, estou brincando, né? Brincando e falando sério, porque isso são aspectos da cultura de vocês. O ambiente é muito amigável
que até a cafeteira tem um nome e é de verdade. O pessoal vai lá e fala, não, eu vou ali na Zefo. Então, é muito interessante ver aspectos culturais que vinculam a emoção dentro do ambiente de trabalho. Então, vocês permitem que as pessoas vivam as suas emoções ali dentro, sejam elas positivas ou negativas, porque vocês têm problemas do mesmo jeito. Às vezes, problemas muito desafiadores, mas vocês transitam por eles olhando realmente a parte humana das pessoas, né? E não só a Zefa tem nome, mas a gente tem uma girafa lá também de pelúcia. Ela fica lá na com a Gigi, justamente. E eu acho muito bacana, porque quando a gente vai fazer alguma reunião, algum colaborador sempre pega a Gigi e põe ali, sabe, do lado. Ou põe na mesa, a gente não fala nada, só quando vê a Gigi já tá lá no meio da reunião. É aspecto da cultura, né? Tá participando conosco. Que legal. E aí, falando um pouquinho de inovação, trazendo à frente para o Daniel, o que você está pensando no próximo ano, nos próximos 2 anos? Tanto impacto com novas coisas chegando com a inteligência artificial, tanta coisa acontecendo, e eu imagino que vocês devem estar numa zona de esforço também para manter atualizado, para estudar inovação, o que faz sentido para a estratégia, o que não faz sentido, e como que você está lidando com esse volume de informação e tendências que estão no mercado. Deve ser muito difícil, inclusive, depurar isso, tipo assim, o que vai servir para a gente, o que não vai servir, o que às vezes é só uma ideia do cliente, o que não é, como é tangibilizar isso mesmo dentro de um sistema que aí requer uma série de estudo e de impacto. A gente foca muito assim a questão em cima do planejamento, né? Onde que a gente quer atuar. Então, assim, tecnologia vão surgindo toda hora e é difícil mesmo. Às vezes a gente falar não para o cliente, né? Então, às vezes é um cliente que, o nível de cliente que a gente tem muito grande, ele meio que quer, não, eu preciso dessa melhoria e tal. A gente falar não é difícil, mas só que a gente sempre trabalha em cima de metodologias, né? Então, a gente segue algumas metodologias de ferramentas de gestão e busca sempre estar melhorando em cima delas. Então, coisa que não tem como fugir, inteligência artificial, por exemplo, né? Então, coisa que a gente vai já começar a integrar em relação para ajudar a tomada de decisão. Não que o software vai tomar essa decisão, mas que vai dar um leque de opção. Existe esse e esse caminho. Tem uma frase que acho que é a Graça Forte que falou que não adianta ficar... não justifica ficar 20 horas garimpando informações e tomar decisão assim, em questão de 10 minutos, ter que tomar uma decisão. Então, hoje o software ele dá um leque ali para o gestor para agilizar essa tomada de decisão, né? Então, assim, vai ser sempre trabalhando em cima de ajudar nessa tomada de decisão, de qual o caminho que ele vai estar seguindo ali para buscar. Uhum. E os meninos que estão com vocês estão muito loucos pela inovação também, né? A galera que trabalha ali querem colocar isso, né? Talvez querem deixar o legado, algo nesse sentido. Como que é para vocês fazer gestão dessa geração que está vindo por aí? Atender essas expectativas, ou saber que a gente tem um backlog, tem correção, tem melhoria ali proposta, mas também tem uma chuva de inovação e eles vendo isso na faculdade ou vendo isso em outros sistemas. Como é que é gerenciar essa expectativa e tentar trazer eles para um alinhamento estratégico? Gera muita frustração? Gera, muitas vezes. Muitos conflitos, porque essa geração eles querem fazer a coisa imediata, né? Já quer testar, já colocar em produção. Não é bem assim, né? Então vamos fazer um projeto separado ali, às vezes coloca eles para pensarem, né? Então a gente tem todo um legado, né? De 20 anos de desenvolvimento, então a gente tem que vir atualizando, né? Para não deixar ficar muito para trás, vamos dizer assim, né? Mas não é fácil não, porque é uma geração muito imediatista e às vezes a gente tem que ponderar até que ponto que a gente precisa realmente acelerar e às vezes, calma aí, não é assim, né? Vamos testar, então a gente tem que ter uma equipe de teste para poder validar isso, não deixar sair, porque principalmente os clientes que a gente atende, a gente está ali com a alta direção, a informação que foi errada ali, alguma coisa, é uma decisão que pode mudar todo um percurso da empresa ali, vamos dizer assim, né? Uhum. E esse mundo tecnológico muda todo, né, Karina? Muda a tecnologia que era usada ano passado, já não é usada agora, né? E as coisas mudam muito rápido. E a gente tem uma preocupação de não ficar obsoleto, que a gente não pode ficar obsoleto, mas uma preocupação também de ter uma inovação, mas uma
inovação estruturada. Não dá para eu simplesmente investir um tempo enorme num projeto de inovação, sendo que eu nem testei aquilo, não sei se aquilo vai dar certo e tudo mais. Então, a gente tenta exercitar ali com os desenvolvedores, principalmente, para não frustrar, porque eles precisam dessa veia mesmo criativa. E olha que legal, a gente tem benefícios com isso também, né? Quando chega uma inovação, todo mundo gosta, algo que funciona, né? Que é bacana. Então, a gente tem esse cuidado de tentar isolar alguma parte ali do sistema para trazer uma inovação, para sentir, para ver como é que para ver o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente estruturar isso mesmo num projeto de forma que a gente execute, não fique para trás, mas também tenha preocupação com a qualidade do nosso produto e com o que a gente está entregando para os clientes. E mais do que isso, né? Garantir o resultado do cliente, né? Exato. Porque se inovação por inovação, se eu não garantir um valor agregado para o cliente, não faz sentido nenhum. Às vezes você vai satisfazer seu colaborador porque ele fez uma implementação interessante para ele. Mas o que isso vai garantir de resultado final para o cliente que vai agregar valor na solução? Então, às vezes, essa concepção é que às vezes a gente tem que virar a chave dessa galera, né? Justamente. É facinho, né, gente? Nossa. Gente, da Simeon, assiste o podcast, tá bom? A gente vai divulgar na Simeon. Exatamente. Para vocês entenderem o processo. Mas não só isso, queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória e de alguns desafios que vocês tiveram com clientes mesmo, assim. O que você lembra que foi mais desafiador, além desse momento que você estava no cliente, amamentando, que teve que ficar, permanecer? Teve algum outro case com cliente que foi um case de sucesso, que vocês lembram com carinho? Ou algum desafio que vocês contornaram? O cliente está muito bravo e de repente chegou e vocês entenderam e assim, agiram empaticamente e contornaram a situação? Algo que vocês queiram contar de interessante? Vocês devem ter milhões de casos, né? Nossa, tem muito caso. Desafio tem todo tempo, né? Qualquer hora que você quiser tem desafio. Mas eu vou te contar uma historinha no começo da minha carreira, pode? Nem era com EPA ainda. Mas eu trabalhava nessa empresa de Brasília, né? Matura, novinha, né? Ali aprendendo a desenvolver e era um sistema de convênio. Para associações, então, de cabos de soldados, da saúde, e como é que era esse sisteminha? A pessoa estava ali fazendo compra, aonde o sindicato tinha o convênio, ligava para o sistema, falava o valor da compra, digitava o valor da compra, o sistema via se a pessoa ali tinha saldo, porque já caía direto no salário dele, né? E liberava a compra. Tá, esse era o sistema que eu estava trabalhando. E aí o meu líder estava em Brasília e houve um problema porque não estava liberando o saldo para ninguém, sabe? E pediu para eu ir. Vai lá, Geise, vai lá. Foi minha primeira visita em cliente. Vai lá para resolver o problema. De lá você me liga e a gente vai resolver junto. Tá bom, cheguei lá, né? Fiquei lá nos bastidores, estou lá trabalhando num sindicato de policial militar. Aí tô lá tentando resolver o problema. Chega um policial lá, muito nervoso, que ele estava com as compras no supermercado e negaram para ele as compras. E ele chegou lá para resolver o problema. Aí o povo falou assim, não, a menina do sistema tá aí. Ela tá lá dentro resolvendo. Quero ver essa menina do sistema. Nossa. Karina chegou na minha frente, tirou a arma, pôs em cima da mesa e falou assim, você vai resolver esse problema agora ou não vai? Nossa, que facinho, hein? Foi minha primeira visita em cliente. Depois desse, ficou tudo super fácil na sua vida. Eu não respirava, né? Porque eu travei naquele momento. Eu falei assim, como que eu vou resolver alguma coisa aqui? Eu travei naquele momento e foi um momento de estresse, né? Muito estresse para mim, né? Mas de repente o pessoal ali conseguiu contornar, conseguiu tirar ele, a gente conseguiu resolver o problema e tudo certo, né? E deu tudo certo, mas para você ver assim o grau de problemas que a gente já teve, né? Então, em análise crítica, às vezes em reunião com a diretoria, e aí
tem alguma questãozinha de um indicador que não abriu, né? Isso já aconteceu também, de ligar em reunião de diretoria, de pedir para a gente acompanhar essas reuniões, para a gente ver como é que era e para poder melhorar mesmo o sistema, a usabilidade ali, né? Então é muito bacana a gente participar de análises estratégicas de clientes grandes ali para melhorar todo o processo dele. Então, também a gente tem a oportunidade de aprender negócios, muito. Agronegócio, hospital, enfim, de estar ali mergulhado. nos bastidores ali, né, da estratégia, né, como que é construído tudo aquilo ali, né. E voltando um pouquinho para cliente, você falou de usabilidade, eu vou jogar no colo do Daniel aqui, sobre o X. A gente vê que existe toda essa demanda no mercado, inclusive é um cargo super difícil de contratar, inclusive, né? Bem restrito, para ver essa questão tanto da usabilidade mesmo, de como o cliente está... pode ter, né? Traz o botãozinho para cá, arrasta para cá, não sei o quê. E hoje, de novo, né? O ChatGPT, até se você der um prompt, ele faz algumas coisas de ajustes de tela e etc. Será que a galera de UX já está usando isso também a favor em alguns sistemas? Será que escuta só o cliente? Como é que implementa isso em termos de código? O que você está vendo de mercado de UX? Então, lá na Simeon a gente... nossa principal referência é estar observando o cliente mesmo, testando ali, né, como que o cliente está utilizando isso, né? A parte do UX ela é bem recente, assim, eu vejo que o pessoal está investindo nisso. Sim. Mas assim, hoje a principal forma de inspiração mesmo é estar próximo do cliente mesmo e estar utilizando ali, acompanhando como que ele faz realmente no dia a dia no processo dele ali, né? Então, o maior input é o cliente ainda, não é? De trazer para vocês, de levantar alguns requisitos de melhoria de usabilidade? Isso, hoje é. Que bom. Mas o ChatGPT e o IA vai interferir nisso. Com certeza. E que bom, né? Eu sempre eu tô falando isso, que até o nosso patrocinador aqui do podcast, o Gustavo Sibin, que é o CEO aqui da Caderno Virtual, do estúdio, a gente estava conversando sobre isso na semana passada, e ele falando exatamente sobre os prompts. Eu falei, o que vai comandar o mercado de agora em diante é quem sabe fazer o prompt certo. Quem sabe fazer a busca certa. Né? Então, eu acho que essa é a carreira mais promissora assim, no próximo ano, nos próximos 2 anos, né? No próximo ano, eu afirmo dizer que os caras de prompt corretos vão arrebentar no mercado, porque todo mundo vai precisar disso. Né? Se você tiver o prompt certo, você vai fazer seu sistema virar um avião. E aí ele me falou isso, Karina, eu fiz a formação dele também em computação. Ele falou que fez alguns prompts lá testando para o próprio software dele, que é a Caderno Virtual. E essa questão, você dou o prompt para cá, eu arrasto o botão para cá, ele já me faz o comando e eu já coloco o código. Falei, uau, né? Então, assim, a gente conversou isso na quinta-feira passada e a gente não retornou na Simeon, eu não retornei para falar com vocês. Mas, Gustavo, obrigada pela dica e vou colocar você em contato com o Daniel. É isso aí. E é um caminho sem volta, né? E a gente precisa se beneficiar mesmo da inteligência artificial, de tudo que surge aí. É um caminho sem volta e a gente tem que aprender a lidar com isso. E lidar da melhor forma possível, porque não aproveitar? Com certeza. E pra gente ir finalizando, quero falar com você sobre dores do crescimento. Vocês estão aí enfrentando as dores do crescimento, normal, que bom. São dores boas, é o problema bom, não é o problema ruim, né? E o que vocês imaginam, né? O que vocês sentem que precisam aí desenvolver, precisam crescer como empreendedores, como empresários, como Simeon? O que é o desejo de vocês nesse crescimento aí? E quais os maiores desafios do empresário em crescer? Quero escutá-los individualmente aí. Bom, vamos lá, né? Ó, o olhar de cumplicidade. Eu espero que as câmeras tenham pegado o olhar de cumplicidade. Eu costumo dizer que a gente só tem problema bom. Sim. Sabe, Karina? Porque a gente não tem problema de churn, a gente não tem problema de caixa, a gente tem problema de talvez uma pequena visibilidade.
né? E eu acredito de não aproveitar todas as oportunidades que surgem. Porque a gente tem um produto excelente, a gente tem pessoas excelentes, a gente preocupa com as pessoas na Simeon, né? E a gente está naquela fase de realmente enxergar a Simeon como um negócio, né? Eu brincava assim que eu e o Daniel enxergava a Simeon muito como um filho, né? Como vida. E a gente entende que para as pessoas estarem saudáveis ali, a empresa precisa estar saudável. E a gente tem aquilo na nossa cabeça que empresa que não cresce morre, né? Vocês trabalham com estratégia, gente. Exatamente. Vocês veem isso o dia todo, né? Então, assim, a gente precisa muito evoluir. Então, para você ter uma ideia, até a forma de atendimento, né? Hoje o nosso atendimento é em grupo de WhatsApp, muito personalizado. Então, a gente vai precisar estruturar ali uma ferramenta, já está todo preocupado com a comunicação com o cliente. Imagina um cliente que está conosco há 20 anos. Entender que vamos mudar para um omnichannel justamente, ali, né? Mas e eu me preocupo muito em não robotizar nada, sabe? Porque é horrível. Manter a intimidade com o cliente, que é importante, é um valor para vocês, né? Exatamente. A gente como consumidor, né? Quem gosta de ser atendido ali por um robô e sabe, até responder um monte de perguntas até chegar onde você precisa. Então eu tenho essa preocupação muito grande, né? De não perder a nossa essência, de conseguir ali ter esse relacionamento tão próximo com os clientes, que eu acho que foi o que nos possibilitou crescer até hoje. Então, não quero perder isso. Mas, e ter uma forma de escalar, porque senão também a gente não cresce, né? E nós estamos exatamente nesse momento, nesse momento de escala, nesse momento de contratação, a nossa preocupação de ter pessoas junto conosco com os nossos valores, que não se preocupem apenas com o negócio, com o financeiro, mas que entenda ali que é gente, né? Então, e a gente fala, por exemplo, Simeônicos, a gente tem um carinho enorme com todo mundo que trabalha ali, né? E a gente sabe que todo mundo tem um caminho grande para se desenvolver também. Então, a nossa preocupação com o desenvolvimento dessas pessoas, para conseguir acompanhar o crescimento da empresa, não é desafiador, não é fácil, mas Dói, mas precisa. Então é um mal necessário, que a gente sabe que vai ter conflitos. Aí para isso a gente vai e contrata Believe, né, para nos apoiar. Obrigada. Para nos apoiar nesse momento, né, para ali ajudar nessa questão dos conflitos, Nessa estruturação, né? Exatamente, que com certeza vai surgir, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. É porque vocês, aí falando de estratégia, né, Daniel? Vocês, para mim, têm essa estratégia muito clara de intimidade com o cliente. E como é que escala mantendo a intimidade? É um grande desafio mesmo, né? Mas fora esse desafio que a Geise colocou muito bem, pensando sempre nas pessoas, garantindo os processos, garantindo a escala, que é mais que dói hoje? Essa busca de profissionais, né? Igual a gente falou, é como se fosse um filho, né? Principalmente assim, na parte de produto ali, né? Que você tá muito em cima e tal, e eu preciso dar mais foco, não que a gente deixe de olhar para a estratégia, mas eu preciso estar mais focado na estratégia e eu preciso ter alguém mais de confiança ali para manter esse legado, vamos dizer assim, né? Então, pessoal de TI tá difícil de encontrar, achar essa pessoa assim certa, né? Com esses valores para poder manter esse ritmo, essa fórmulazinha que a gente desenhou até agora, né? Então, como manter esse crescimento. E trazer pessoas com esse mesmo fit cultural, né? Que acreditem nos mesmos valores que vocês têm, né? E nos nossos últimos... A gente fez nosso planejamento estratégico de 5 anos, esse ano está consolidando o 5º. Então, assim, foi 3 anos, 4 anos preparando processo, preparando estrutura para esse crescimento, né? Então, a gente já vem conscientizando. A gente esse ano vai ser o ano da virada, né? De ir para o mercado mais forte e tal, porque a gente já está com os pilares bem definidos, os processos bem definidos, né? Então, a gente foi até internamente preparando isso, ó. De repente chega um gestor aqui, né, que vai começar a delegar algumas coisas, não sei o quê, então já vai preparando para esse crescimento, porque tem que trazer mais gente para poder, né, quando eu falo mais gente, sim,
mas para ajudar na gestão mesmo. Assim, né? E é interessante quando vocês falam que prepararam para crescer, porque é real, né? De fato, a gente olha, tá tudo documentado, tá tudo mapeado, tá tudo sistematizado e é só botar mais gente e vir mais cliente pra gente alavancar esse crescimento, que vai ser muito rápido, né? Eu imagino que seja muito mais rápido do que vocês imaginam. E para dar um recado de dor, né? Eu sempre costumo dizer, vocês têm filhos também, os meus, pelo menos ali na idade de 6 anos, mais ou menos 7, quando tá dando aquele estirão, morria de dor no joelho. Então, o meu mais velho, que tem 1,90 m, cresceu muito. Então, morria de dor. E aí vai mãe pra ressonância, pra ortopedista, pra não sei o que, não tinha nada. Aí você chegava, fazia tudo, não tem nada no joelho, é dor do crescimento. Então, eu vejo vocês, assim, no estirão, na dor do crescimento, mas ela passa e olha, hoje ele tem 1,90 m. E olha que vocês têm uma girafa para alcançar, então eu acho que o crescimento médio tem que ser do tamanho da girafa. O que vocês acham? Revisão do planejamento estratégico agora para os próximos 5 anos, a gente pode considerar isso, hein? Que a girafa tem que ser o nosso crescimento em volume de clientes. O que vocês acham? Excelente. Amei, Karina, amei. Já põe lá a girafinha com o pescocinho assim. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Considerações finais, como é que se sentiram estando no podcast? Passou o medo, não passou de falar em público? Em público não, gravando, né? Tá vendo? É só a Karine mesmo pra conseguir. Frente, eu que sou mais de back-end, né? De TI é só assim, ok. Mas eu agradeço pelo convite, foi bacana o bate-papo, obrigado. A experiência foi boa? Valeu. Não doeu. Não doeu. Eu acho que tudo que tira a gente da zona de conforto dá aquele medo e tudo mais, mas é bom, né? Nos mostra novas habilidades, novas capacidades. Então, que bom que a gente tem a oportunidade todos os dias de sair ali da nossa zona de conforto e de crescer, né? Então, eu agradeço muitíssimo o convite e conto muito com você. Conto muito com a sua ajuda lá conosco. Com certeza, estamos juntos. Pessoal, conversei então com a Geise e com o Daniel aqui, bati um papo sobre empreendedorismo, sobre sistema de estratégia que eles têm. Olhem a Simeon, olhem o EPA e nas redes sociais. Eu vou deixar aqui também as redes sociais deles para vocês acompanharem. Mas mais do que isso, acho que eles fecharam de forma brilhante, falando exatamente isso. Para ser empreendedor, para ser empresário, a gente vai sentir dor, mas a gente sabe que passa. A gente vai fazer gestão da crise, gestão da travessia, mas jamais a gente pode ficar acomodado. Então, que bom que eu incomodei vocês. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.